Inicialmente, nossos cumprimentos a todos aqueles que acessam os diversos canais midiáticos para nos acompanhar nesses momentos de reflexão em torno do tema confiança na justiça divina. Gostaríamos de registrar o nosso agradecimento à Federação Espírita da Flórida, que nos fez este convite, e nos solidarizarmos com todos vocês, não apenas dos Estados Unidos da América, mas de todos os lugares que nos acompanham, diante do momento de dificuldades, de testemunhos que todos nós vivenciamos por ocasião desta pandemia. Nada mais oportuno do que podermos trazer algumas reflexões em torno da confiança na justiça divina. Gostaríamos de esclarecer que não é uma palestra para convencer a quem quer que seja, mas falamos diretamente aos corações, às mentes daqueles que já nos afastamos diretamente do ateísmo, do materialismo, do ceticismo, mas que precisamos, todos que vivenciamos a experiência do cultivo da espiritualidade, todos necessitamos refletir, pensar, para melhor compreender a Deus e estabelecermos para com a divindade esta relação tão necessária de confiança e de amorosidade. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, pela mediunidade do nosso Divaldo Pereira Franco, numa obra que consideramos extraordinária, Estudos Espíritas, publicada pela Federação Espírita Brasileira, nos apresenta logo no seu primeiro estudo, seu primeiro capítulo, algumas considerações muito relevantes para todos nós que desejamos, de alguma forma, entender melhor a Deus, compreender melhor a justiça divina. Ela nos diz, gostaríamos da sua permissão para uma leitura ipsis literis, para podermos, então, compreender melhor. Toda e qualquer tentativa para elucidar a magna questão da divindade redunda sempre inócua, senão infrutífera, traduzindo esse desejo à vã presunção humana na incessante faina de tudo definir e entender. No segundo parágrafo, nos afirma: acostumado ao imediatismo da vida física e suas manifestações, o homem ambiciona tudo submeter ao capricho da sua lógica débil, para reduzir a sua ínfima capacidade intelectual à estrutura causal do universo, bem assim as fontes originárias do Criador. Nos diz, então, a benfeitora espiritual em curto comentário. Você vai tentar entender a Deus, mas vai ter dificuldade, porque nós temos realmente uma espécie de viciação em tudo subordinar aos nossos padrões, ainda tão pequenos, né? Ainda tão limitados. O que ela nos afirma vai ao encontro da questão do número 10 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta: não, falta-lhe para isso o sentido. Na verdade, nos falta condição, categoria espiritual, vamos dizer assim, para podermos chegar a essa compreensão. Por essa razão, na continuidade do próprio estudo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 11, Kardec vai indagar se a gente vai ter um dia a capacidade de compreender. E a resposta também vem em nosso socorro, quando nós nos libertarmos principalmente de todo esse peso material, quando buscarmos a nossa evolução espiritual, aí sim, nós poderemos compreender e ver a Deus, né, dentro daquela compreensão de que, à medida que nós estamos evoluindo, a nossa percepção se assemelha àquela pessoa que sobe uma montanha, e quanto mais alto vai subir nessa montanha, melhor percepção ela tem, né, daquilo que é a ronda, daquilo que é a planície, e por que não dizer daquilo que é o todo, né, que circunda esta ambientação. Nós estamos, então, nessa grande escalada. A dificuldade que, ao longo da história, nós tivemos de compreender a Deus, isso é patente.
É tão patente que, no século XVIII, Voltaire, o grande filósofo francês, ele chegava a dizer: eu acredito no Deus que criou os homens, e não no Deus que os homens criaram. Isso no século XVIII. Mas no século XIX, um outro pensador francês fez algo parecido, disse algo bem próximo, que é Alphonse Karr. Ele vai dizer: eu creio no Deus que fez os homens, e não creio no homem, um Deus que os homens fizeram. Por que essas afirmativas, tanto do Voltaire quanto do Alphonse Descartes? É porque o homem ele vai começando a sua busca da divindade realizando um processo estranho, que é o processo de identificar a própria criatura, no caso, né? Ele com o seu pensamento, com o seu meio, puxando, vamos dizer assim, a ideia da divindade para o formato material imediato que ele tem, vamos dizer assim, maior convivência, maior relação. Então, o que vai ocorrer? É que, ao longo do tempo, da história da humanidade, nós vamos encontrar as coisas mais estranhas, mas a gente não deve olhar isso só como uma coisa do passado. Hoje ainda nós temos também muita coisa estranha em termos de compreensão em relação à divindade. Mas entendemos que cada povo, assim como cada criatura, tem o seu caminho, tem a sua estrada, né? E essa estrada lhe fornecerá, então, as condições de melhor compreensão. Mas vamos dizer que, primitivamente, né, o homem confundiu a divindade com a própria obra. É por essa razão que, quando nós estudamos a evolução do pensamento religioso, nós vamos nos defrontar com algumas formas estranhas de adoração, como, por exemplo, a litolatria, que seria a adoração de pedras, de determinados arranjos da natureza sob o ponto de vista material. Vamos encontrar a litolatria, que seria exatamente agora a ideia ou a compreensão do Deus mais vinculado às plantas, por isso até hoje nós ouvimos falar das famosas árvores sagradas, né? Vamos também para a zoolatria, presente inclusive ainda, né, em algumas culturas, então a adoração a animais. Isso é uma fase, podemos dizer assim, isso é um horizonte, né, cultural, até que, com a própria evolução, com o processo experiencial e histórico, nós vamos num outro patamar, sair dessa adoração mais, vamos dizer assim, das coisas da natureza, dos seres da natureza, para identificar Deus conosco. A coisa fica complicada, né? Já imagina, né? Então, nós vamos ter uma ideia não de Deus, mas de deuses. E esses deuses nós começamos a construir naquilo que ficou comumente chamado de mitologias, né? Nós vamos, então, atribuir aos deuses as nossas imperfeições, angústias, as nossas próprias atividades, as nossas paixões vis. Então, só para dar um exemplo, para a gente refrescar a memória, que todo mundo que está nos ouvindo provavelmente já ouviu falar, já leu e conhece, inclusive alguns melhor, muito melhor do que nós que estamos aqui. Então, só o mais famosão, até por causa de filmes mais atuais, Thor. Oh, meu pai do céu, é Thor, o deus do trovão, que figuraça. É a mais famosa figura da chamada mitologia nórdica, filho de Odin e Frigga, mais poderoso com o seu martelo, faz um barulho danado, né? Mas nós temos as mais famosas e tradicionais mitologias, as mitologias romanas e gregas. Só para a gente relembrar também algumas figuras. Por exemplo, Diana, a deusa romana da lua, que está muito bonita, inclusive, né? Da caça, da castidade. Marte, o famoso deus da guerra. Né? Zeus, o rei dos deuses dentro da mitologia grega. Afrodite, da beleza. Atena, ou Palas Atenas, ou Minerva, a deusa da sabedoria, das artes, da justiça. Poseidon, o deus, né, dos mares. E aquele que a turma gosta muito, que é Dionísio, ou Baco, que é o chamado deus do vinho. Né? Então, são figuras que todos nós já ouvimos falar. Então, os deuses, naquela época, eles eram por nós, vamos dizer assim, identificados a partir
das atividades, dos fenômenos, das nossas próprias preocupações, dos nossos próprios anseios e assim por diante. Mas ainda em outro patamar, nós vamos chegar ao monoteísmo, né? E o monoteísmo nos trará também ele visões diferenciadas. É só abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1º, e veremos, então, as considerações do codificador em torno da visão, por exemplo, da primeira revelação, Moisés, o Deus dos exércitos, o Deus vingativo, o Deus que pune, não apenas nessa geração, mas nas outras gerações, e até encontrarmos, até chegarmos, vamos dizer assim, à visão monoteísta, mais transcendental, que será trazida por Jesus. Mas o que é importante também registrar é que esta visão, ainda que monoteísta, né, ela terá a ver diretamente com o quê? Com as nossas questões de ordem histórica, religiosa, cultural, né? E podemos dizer com toda certeza, de acordo principalmente com a nossa condição evolutiva ao longo dos milênios. Há pessoas que se destacam, há lideranças ou pensadores, ou até mesmo pessoas que cultivaram a sua espiritualidade de forma diferenciada. Mas, na verdade, o que nós encontramos é algo até estranho, que é uma visão, muitas vezes até triste nos dias atuais, né, de Deus mais materializado, de um Deus negativo, ou de um Deus com o qual eu estabeleço uma espécie de negociação, né, para obter vantagens e assim por diante. Ou seja, mesmo com um processo, de alguma forma, evolutivo, de cultura, né, das nossas condições e conceitos éticos, filosóficos, científicos, ainda assim, nós ainda temos e mantemos muita confusão em torno da figura da divindade. E, claro, que o tema é amplo, ele é complexo, né? E nós vamos precisar fazer um recorte. E escolhemos um recorte para este momento, aqui, entre nós. O recorte será exatamente Jesus e Kardec, ou seja, o cristianismo, em especial, o que Jesus nos diz sobre Deus e o que a doutrina espírita ela está nos trazendo sobre Deus, para que essa necessidade de compreensão da divindade e da sua justiça, isso possa trazer para os nossos corações e mentes mais serenidade, mais confiança, a fim de que possamos enfrentar as lutas, os testemunhos que nos aguardam e que estão, muitas vezes, bem pertinho de nós. Então, vamos fazer um recorte inicialmente, vamos fazer uma imersão, né, dentro de alguns textos que Jesus, o texto, Novo Testamento, os 4 evangelhos, nos apresentam em torno das falas de Jesus. A primeira, claro, é que todos nós conhecemos, é a oração dominical, é o Pai Nosso. Quando Jesus usa essa expressão, Pai Nosso, é uma visão completamente diferente da divindade. A divindade é um pai. E dentro da compreensão da própria cultura, é o pai que provê, é o pai que cuida, é o pai que orienta. Então, o pai que não é pai dos judeus, é o Pai Nosso. E, sem dúvida alguma, nos comentaria Allan Kardec, essa ideia nos auxiliaria muito, de forma extraordinária, a superação de preconceitos, a superação de tantas divisões que temos entre nós, os humanos, se nós realmente pudéssemos compreender Deus como Pai de todos nós. Mas pensamos algumas outras afirmativas de Jesus que foram, vamos dizer assim, registradas pelos discípulos, a fim de que nós possamos encontrar algumas ideias sobre a divindade que Jesus nos apresenta. Vamos lá. Jesus vai dizer em certo momento, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Então, Jesus nos traz a figura não do Deus que criou e se ausentou, não, mas do Deus ativo, do Deus presente. E é esse Deus ativo e presente que vai nos ajudar a compreender a chamada providência divina. Ele, segundo Jesus, Deus, nosso Pai, faz com que o sol brilhe sobre bons e maus, chova sobre justos e injustos. Ou seja, é um Pai que nivela, que não faz aquela acepção de pessoas, né? Mas que nos favorece com a natureza, com a bondade, né? Que essa natureza mesmo, ela transborda naquilo que é tão necessário para a nossa sobrevivência. Em outro momento, nós vamos encontrar Jesus conversando com
a mulher samaritana lá na Samaria, no poço de Jacó, e ele, em determinado momento do diálogo, vai dizer para ela que Deus um dia seria adorado, não ali no poço, na Samaria, nem tampouco no templo em Jerusalém, mas que Deus era espírito e importaria que fosse adorado em espírito e em verdade. Ora, essa colocação é extraordinária, porque nos faz entender uma forma de relação da criatura com o Criador, não mais dependente de local, não mais dependente de formas propriamente exteriores, como ele vai nos apresentar também, inclusive, ao narrar a parábola do fariseu e do publicano, quando nos chama a atenção para a prece sincera, essa forma de adoração a Deus que precisamos alimentar no coração e não só nos lábios. Então, em outra oportunidade, vamos encontrar Jesus dizendo acerca de Deus e sua bondade, que ele não dá pedra a um filho que merece pão, nem dá uma serpente a um filho que merece peixe. Ou seja, Deus é justo, é misericordioso, ele provê as nossas próprias necessidades. Por essa razão, ele nos diria ainda, chamando-nos a atenção para a natureza, para os animais, para a flor do campo, para os lírios, e nos situando como seres superiores, sob o ponto de vista, né, de que nós já estamos na racionalidade, já estamos nessa condição de evolução. E ele diz que se Deus cuida da erva, Deus cuida dos pássaros, o que não faria conosco, ou seja, os seus filhos. Né? Então, Jesus vai nos trazendo compreensões dele acerca da figura da divindade, para que nós, então, possamos chegar a algumas conclusões. Deus é o Deus que cuida de nós, que cuida dos seres que criou, da erva, do campo, dos pássaros dos céus, mas em outros momentos, em outros relatos, vamos encontrar em Jesus a compreensão de que esse Deus nos perdoa, tem misericórdia para conosco, ele nos dá de conformidade com aquilo que merecemos, ele não nos castiga no sentido de uma ação, vamos dizer assim, até raivosa. Não, ele é amor. O seu reino está dentro de nós. Nós precisamos descobri-lo pelo processo de imersão na nossa própria maneira de ser, de pensar, de sentir e de agir, o autoconhecimento. Então, nós gostaríamos de destacar ainda, para a compreensão do pensamento crístico em torno de Deus e da sua justiça, dois momentos que destacamos no Evangelho de Mateus. O primeiro, no próprio Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 48, quando Jesus estabelece para nós a meta existencial: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ora, Jesus nos aponta a perfeição como o nosso caminho. O Deus que nos criou, o Deus que cuida de nós, é o Deus que estabeleceu para nós a meta da perfectibilidade intelecto-moral, ou progresso completo, como nos situa a terceira parte do Livro dos Espíritos. E também em Mateus, agora, no capítulo 16, versículo 27, quando Jesus assevera: a cada um segundo as suas obras. Então, nós chamamos a sua atenção, preste atenção para que nós possamos fazer esse raciocínio. A primeira fala de Jesus, ou seja, né, que nós deveríamos buscar essa perfeição, nos diz, então, da nossa destinação. Nós somos destinados à perfeição. E a segunda fala, a cada um segundo as suas obras, Jesus nos revela a nossa condição de autores ou de artífices que somos dessa destinação. Ou seja, Deus nos dá a destinação, mas nos coloca, no popular, na estrada, na jornada, na caminhada, para que essa destinação ela seja conquistada por nós. Nós não seremos perfeitos por um ato da graça imediata do Senhor, no sentido de, pronto, agora você já é perfeito. Não, isso não existe. A perfeição é uma conquista. Aproveitando este dia, o domingo de Páscoa, onde muitos, então, ainda se fixam no Cristo crucificado, embora respeitemos, mas nós lembramos que, na verdade, a nossa preocupação é com o Cristo ressurrecto, vivo, e veio nos apontar o caminho da salvação, ou seja, o caminho da construção
dessa perfeição. Ora, isso nos afasta, então, de uma visão, vamos dizer assim, determinista, né, que muitos ainda têm em relação a Deus, em especial uma espécie de preocupação em nos eximir pessoalmente de responsabilidade. Não, nós somos os artífices dessa busca de perfeição. Por essa razão, só para recordar aqui o cancioneiro popular brasileiro, o nosso Renato Teixeira e Elbi Sater, né, nos diz na canção Tocando em Miúdo, tocando em frente, aliás, cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então, é essa capacidade que Deus nos dá. Nós somos seres criados para a perfeição, mas criados para nós sermos os co-criadores dessa perfeição em nós. E isso ocorrerá a partir principalmente do nosso esforço, isso ocorrerá principalmente a partir das nossas lutas, porque nós nascemos com esse objetivo, nós reencarnamos com este objetivo. Nós estamos como peregrinos da evolução a buscarmos, então, a nossa própria luz interior, a descoberta do reino em nós, a fazer com que esse Cristo interno que habita em nós se espalhe na forma de luz, que se exteriorizará, em especial, pelas nossas ações comprometidas com o bem do próximo, com o bem da natureza, que retundará tudo isso no nosso próprio bem. Então, vamos buscar ainda nas falas de Jesus uma singular contribuição que o nosso mestre nos dá para a compreensão sobre Deus e essa sua relação conosco, e principalmente sobre a confiança que devemos ter em relação a Deus, quando ele nos conta a conhecida história, a parábola do filho pródigo, conforme lá se encontra em Lucas, capítulo 15, e ainda estou com a cabeça boa, né? Então, ele vai contar a história da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Então, vamos ver e vamos tentar relacionar essa parábola com o que já estamos dizendo até agora, né? Ou seja, o filho, somos nós, o filho escolhe, então, o seu caminho, aquele caminho que ele vai percorrer. É o que acontece conosco. Fomos todos criados, simples, ignorantes, nos informa o livro dos Espíritos. E Deus, então, nos proporciona a oportunidade de desenvolvermos o nosso processo de evolução através das lutas, das tribulações. Vamos ver daqui a pouco, questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, o filho, ele escolhe o seu caminho a percorrer. Ora, quando ele escolhe, isso implica que ele já teve a liberdade. Ele foi até o pai, ele pediu ao pai a parte, né, da sua herança, recebe, porque o pai respeita a escolha do filho, que o filho já tem condições de escolher, já tem um nível de compreensão que lhe permite, então, a escolha. Ele escolhe e segue o seu caminho, vai, então, palmilhar a sua jornada. Ora, a escolha é natural, todos nós sabemos disso, ela produz o quê? Consequência. Quando você escolhe fazer isso ou aquilo, você está, pelo menos, advertido pela própria experiência de que virá o resultado, ou a consequência, né? Ou aquilo que ocorrerá se você realizar isso ou realizar aquilo. Então, o livre-arbítrio é um atributo do espírito, já em sua complexidade, claro, né? Quando ele alia conhecimento, vivência, ele desenvolve livre-arbítrio. O que ocorre, então, com o menino, no caso, o jovem, né? Ele desenvolveu a sua capacidade de livre-arbítrio, ele fez a sua escolha, ele pediu ao pai o dinheiro, e ele seguiu o caminho dele. Ou seja, ele elegeu uma jornada, e todos nós conhecemos a história. Foi viver de maneira dissoluta num país distante, e lá dizimou toda a sua fortuna em vícios e assim por diante. Mas o que vai acontecer? Sobrevirá, aliás, ali naquele local, fome, né? Um momento difícil, e aí ele vai se ver sem nada. Nessa hora que ele se vê sem nada, sem amigos, claro, porque
os verdadeiros amigos aí já não existiam mais, aliás, nunca existiram, na verdade. Né? Então, ele se vê só, e ele se vê numa situação degradante, que é a escolha, é a consequência da sua escolha. Ele não podia comer sequer das alfarrobas que os porcos comiam. Olha, imagina, que tristeza, né? Que situação difícil. Ele, então, cai no arrependimento e tem um momento que nós chamaríamos de tomada de consciência. Ele vai, provavelmente, evocar as lembranças da terra de seu pai, da fazenda, de tudo aquilo que ele viveu lá. Ele vai lembrar que os empregados do pai dele tinham pão em abundância. Ele, então, usando a expressão aí popular, cai na real. Né? E quando ele cai na real, ele diz, sofrendo sem dúvida alguma, voltarei e direi a meu pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um de teus jornaleiros, um de teus funcionários. Ora, imaginamos que a volta desse filho pródigo não foi fácil, né? Se a ida foi cheia de dinheiro, a volta sem ninguém, sem recurso, e principalmente com esse remorso, essa culpa que ele vai carregando no seu interior, mas ele volta. O caminho a gente não sabe exatamente o tamanho, mas não foi fácil. E ele retorna com aquele fito, com aquele objetivo de dizer ao pai que havia pecado contra ele. E realmente, quando ele vai chegando, o pai o vê ao longe. É um detalhe muito importante, porque se o pai o vê ao longe, o pai esperava. O pai sabia que ele voltaria, ou esperava que ele voltaria. E quando o vê ao longe, vai ao seu encontro. Mas ele quer dizer ao pai, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus jornaleiros. Mas o pai não quer nem ouvir, porque já conhece o arrependimento, já identifica ali a situação nova daquele filho que amadureceu na dor, na dificuldade, na privação e na provação. Então, faz aquilo tudo que nós já conhecemos. Pede aos seus funcionários que tragam uma roupa, uma sandália, manda matar o novilho, faz aquela festa toda. Agora, prestemos atenção num detalhe. Este filho pródigo, ele só voltou porque ele confiava no amor, na bondade, ou no mínimo, no auxílio que o seu pai lhe daria. Se ele duvidasse, ele podia até duvidar do amor, do perdão, mas não duvidaria, e como não duvidou, de que seu pai se compadeceria da sua situação, lhe ajudaria e daria até um emprego. Não o aceitasse como filho, mas o aceitasse como um funcionário. Então, confiança é a palavra-chave do retorno do filho pródigo, porque o pai, ele entendia, era um pai de amorosidade, era um pai de carinho, um pai de perdão, um pai de auxílio, um pai de providência. Então, não esqueçamos nunca, o filho pródigo, ele confia no pai. Ele sabe das virtudes do Pai. E é por essa razão que ele retorna. É por essa razão que gozou inicialmente, perdeu tudo, sofreu, a dor o fez, então, arrepender-se. Esse arrependimento é um momento inicial de recomposição, mas ele vai sofrer, porque é esse o processo. Né? É o que a questão 167 do Livro dos Espíritos nos diz como objetivo da reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? Indaga Kardec. Expiação. A expiação é exatamente assumir a consequência das escolhas equivocadas. Mas depois, logo em seguida, melhoramento progressivo da humanidade. Ponto. Sem isso, onde a justiça? Então, o filho pródigo, ele expia no sentido dele assumir a consequência, né, das suas atitudes, das suas escolhas equivocadas. Mas o arrependimento lhe promove uma mudança de atitude e ele então retorna. Ele retorna porque ele confia. Ele confia que o Pai vai atendê-lo de uma ou de outra maneira. Mesmo diante do seu erro, mesmo diante do seu equívoco, o Pai agirá sempre com amorosidade.
Então, nós desejamos, nesse instante, inserir do livro A Gênese, capítulo 1, item 26, o Cristo nos dizendo: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. É nesse momento que o nosso recorte inicial com Jesus vai ser enriquecido com aquilo que a doutrina espírita ela vai, então, adicionar, esclarecer, clarificar em relação às palavras do Cristo, para que nós compreendamos aquilo que denominamos a justiça divina. Então, em primeiríssimo lugar, dor e sofrimento fazem parte do nosso processo de aprendizagem. A criança aprende a andar com dificuldade. Quando nós começamos a frequentar os bancos escolares, nem sempre temos facilidade em tudo. Ou seja, de qualquer maneira, todos que estamos aqui vivenciamos dificuldades nessa ou naquela maneira, nessa ou naquela ordem de atividades, porque nós não somos perfeitos. Assim, o que é que acontece conosco? É que nós somos seres criados, como sabemos, simples e ignorantes, destinados à perfeição, como situamos, lembrando Jesus, conforme Mateus 5,48. Mas esse processo de perfectibilidade deve ser resultado do nosso esforço, da nossa luta, da caminhada que nós vamos encetar. Agora, vejam bem, é natural. Caminhando, a gente cai. Caminhando, a gente se equivoca. Então, nessa caminhada, ou seja, nessa jornada, em direção a essa perfectibilidade que nós estamos destinados a ela, nós erramos, nós nos equivocamos, nós somos como que crianças teimosas, insistindo, às vezes, nessa ou naquela caminhada equivocada, nessa ou naquela atitude, ou seja, nós registramos para nós mesmos problemas, dificuldades, dores. Então, se existe uma espécie assim de dor natural, ou sofrimento até natural, necessário ao nosso esforço constante de evolução, acrescente-se a isso aquilo que vem como consequência da nossa escolha equivocada. Quando ferimos alguém ou a nós mesmos, quando fazemos uso de comportamentos que não são comportamentos condizentes com a lei divina ou natural, aquela cujo cumprimento nosso nos conduzirá à verdadeira felicidade. Então, nós começamos a criar mecanismos para nós, que são necessários de reequilíbrio, porque nós nos desequilibramos, porque nós fizemos um mal a alguém, porque nós escolhemos caminhos e veredas equivocadas. Então, tudo isso vai juntando, imagina, tá? E quando vai juntando, nós, então, começamos a perceber agora a outra característica desse Deus que confia. Porque voltemos ao pai do filho pródigo. Ele não foi atrás do filho. Ele não juntou os empregados. Vamos ali que eu vou pegar o meu menino. Meu menino vai sofrer. Meu menino é inexperiente. Meu menino é imaturo. Ou então meu menino é muito agoniado com as coisas dele. Não, deixa que ele vai vivenciar a experiência. Então, nesse sentido, o que ocorre é que Deus espera por nós. Ele está esperando por nós. Porque se nós nascemos, fomos criados, simples e ignorantes, destinados à perfeição, alcançando essa perfeição pelo nosso esforço numa longa caminhada que ocorrerá a partir das nossas sucessivas existências, natural, que os erros, os equívocos, os senões aconteçam, e aí vai surgir a lei também divina ou natural para nos ajudar. E aí, nesse momento, a compreensão que a doutrina espírita nos traz da justiça divina é de que essa justiça ela não é vingativa, ela não é punitiva, ela tem, isso sim, um caráter retificador para nós e, principalmente, educativo. Porque o Senhor não quer a morte do ímpio.
Então, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E precisamos, então, para isso, ter uma melhor noção de vida com as nossas escolhas, com a nossa forma de viver, com as nossas atitudes, sentimentos, palavras, pensamentos. Então, a justiça divina, na ótica espírita, ela tem esse caráter retificador, esse caráter pedagógico, para que nós consertemos as nossas feridas, para que nós possamos, então, seguir adiante da melhor maneira possível, desenvolvendo as nossas potencialidades para o bem, recompondo os nossos erros, procurando, vamos dizer assim, retificá-los, não mais errar, como o aluno que precisa, a depender do método no qual ele estuda, né? Então ele vai tendo que aprender a resolver problemas em matemática, a poder interpretar corretamente um texto e assim por diante. Então, o processo é esse, o processo ele é de pedagógico, de educação. Nós precisamos dessa educação porque a educação é a chave do progresso moral, conforme nos diz o Livro dos Espíritos. Mas se nós quisermos entender melhor ainda a razão de ser da dor, do sofrimento, busquemos na obra o Evangelho segundo o Espiritismo, de modo muito específico, o capítulo 5º. É o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E é qual? Qual é o título dele? Bem-aventurados os aflitos. Nós somos seres de aflições, mas de modo extremamente didático, com aquela capacidade de síntese única em Kardec, ele vai nos abordar, inicialmente no item 3, justiça das aflições. Justiça das aflições. E aí vai nos dizer, por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção da causa, a causa do sofrimento. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. E aí, nós começamos a ver, no decorrer do capítulo, dois itens, outros, o item 4 e o item 5, que vão nos ajudar a melhor compreender o item 3, Justiça das Aflições. Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Antes, porém, eu gostaria de dizer para vocês, relatar rapidamente para vocês, uma experiência que eu tive por ocasião da minha juventude espírita. Olha, não faz tanto tempo, tá? Mas algum tempo. Nós visitávamos a chamada Miroeira, onde estavam segregados, naquela época, os nossos irmãos portadores de mal de Hansen, os Hansenianos. E nós íamos uma vez por mês, ou a cada 2 meses, não lembro exatamente, mas nós íamos com regularidade. E lembro-me que a primeira enfermaria era uma enfermaria feminina, e uma senhorinha que ficava no primeiro leito, mas ela era adorável, conversava sempre, nos recebia com o maior carinho, com o maior amor, e nos contava sempre uma história. Essa história ficou gravada para mim como uma lição de vida nessa encarnação e eu espero que seja para sempre. Ela dizia assim: eu sou de uma família católica, muito nova, sempre procurei fazer o bem, sempre procurei viver de acordo com a religião, mantive a minha vida toda de forma a não fazer o mal, ou seja, sempre pautou a vida naquilo que ela entendia ser o dever de uma criatura cristã. Com menos de 20 anos, aparecem os primeiros sinais da hanseníase. E aí, os companheiros sabem, né, naquela época, eu vou revelar, tá? Há uns 40 anos atrás, aproximadamente, né, foi o que aconteceu. Ela foi segregada, obviamente, né? Começou a viver naquele hospital, o sanatório Padre Antônio Manuel. E aí, então, ela diz que a doença foi, tanto é que ela já era cega, tinha alguns outros problemas de saúde, as extremidades também, os cotos, enfim, aquelas dificuldades próprias da hanseníase. Mas o que nós ficávamos assim emocionados, os jovens, é quando ela dizia: eu passei a minha vida inteira perguntando, por que, meu Deus? Por quê? Vivi falando bem, fazendo bem, procurando sempre ser uma pessoa boa, honesta, e essa doença me retira do convívio familiar de todos os sonhos e me coloca
no hospital, no sanatório. Fazia, naquela época, mais de 50 anos que ela estava lá. E ela disse que, de tanto matutar, ela elaborou um raciocínio. Vejamos bem. Ela disse assim: eu sempre acreditei que Deus é bom. Então, se Deus é bom, eu tenho que responder que eu estou sofrendo por alguma razão. Procurando nesta vida a razão pela qual eu recebi essa doença, eu não encontro uma razão de ser para isso. Então, eu cheguei a uma conclusão. Ela não sabia que a gente era espírita, tá? Ela dizia assim: eu cheguei à conclusão de que se não é nessa vida que está a causa dessa doença, é porque em outra vida que deve existir, eu devo ter feito muita coisa errada. E aí, eu nasci de novo e nasci com essa doença. Mas eu quero dizer a vocês, meus jovens, uma coisa muito importante. É que eu, quando sair daqui, eu não mais serei leprosa. Vocês tenham cuidado, meus filhos. Tenham cuidado para que este mal não alcance a vocês. Nós chorávamos, nós ficávamos emocionados com a sabedoria dessa mulher simples que partiu de uma premissa, a premissa de que Deus é bom, de que Deus é justo, que Deus é misericordioso. E que o sofrimento, então, tinha uma razão de ser, tinha uma explicação. E ela encontrou sozinha essa explicação, com a ajuda, claro, acreditamos, de seus anjos guardiães, de seus mentores espirituais. Então, o Evangelho vai nos falar causas atuais das aflições, as nossas escolhas atuais, a nossa maneira de ser, de agir. E quando nós não encontramos as causas agora, nessa existência, tenhamos a certeza. Em um passado remoto estão as causas que nos remeterão àquela expiação a qual nos referimos, conforme o Livro dos Espíritos, questão 167. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, a doutrina espírita, finalmente, nos apresenta numa outra obra extraordinária da qualificação, pouco lida, inclusive, O Céu e o Inferno. No capítulo, na parte primeira, aliás, na parte primeira, capítulo 7º, um item que é um primor, que é exatamente o item Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal da Vida Futura vai nos apresentar uma compreensão acerca da dor e do sofrimento, a razão de ser de tudo aquilo que nos acontece. E nós gostaríamos de situar, desde logo, uma colocação extraordinária, quando, no item 20, né, nos afirma Allan Kardec: quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos sós. Não estamos jogados. E o Código Penal da Vida Futura vai nos revelar exatamente a razão de ser das expiações, das provas, para que nós entendamos que a dor que nos chega, que nos bate à porta, as provações, as privações, as doenças, as perdas, tudo aquilo que nos acontece nessa caminhada a qual nos referimos desde o início, é fruto ou da necessidade evolutiva, normal, natural, ou consequência das nossas escolhas equivocadas. Juntando as duas coisas, dá uma situação, às vezes, complicada para a criatura humana, não é verdade? Mas Deus não nos abandona. O que é que isso nos traz, então, enquanto lenitivo, enquanto esperança? É a certeza de que Deus não vai descer nunca da sua superioridade para agredir os seus filhos, para punir os seus filhos. Para isso, ele criou leis, as leis divinas ou naturais, o grande código que está aí para nós, e conforme o Livro dos Espíritos nos apresenta, logo no início da sua terceira parte, nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei divina ou natural. Então, a confiança na justiça divina que a doutrina espírita nos traz. Lembrando, recentemente, uma das palestras do nosso rival, a Mansão do Caminho, ele tem usado sempre, né, também as palestras online, não existe acaso.
Ninguém está jogado, vamos dizer assim, à dor e ao sofrimento, sem uma razão de ser, sem uma resposta. O próprio Jesus já nos havia dito: não cai um fio de cabelo das vossas cabeças sem que não haja uma permissão para isso. Então, nós temos que alimentar em nosso coração a certeza na justiça divina de que Ele, o Pai, quer que nós sejamos filhos pródigos, filhos que nos arrependemos, filhos que reinsetamos a nossa caminhada, reinsetamos no sentido positivo de procurarmos realizar o melhor, revermos as nossas atitudes, nossos erros, nossos equívocos e caminharmos, porque somos filhos da luz. Essa confiança, ela então remeterá a cada um de nós fortaleza espiritual. Essa confiança em Deus nos auxiliará a fé tão necessária, porque se há algo muito triste, é viver sem ter fé. Diz que a fé é tão importante que tem gente que diz assim: olha, eu não tenho fé, mas eu queria morar junto de alguém que tivesse. Porque a fé ela é contagiante. Quando alguém ela tem fé, ela é capaz não apenas de se sentir bem, mas de irradiar essa confiança, essa certeza, de irradiar junto àqueles que com ela convivem essa centelha extraordinária de luz, de pacificação, de confiança mesmo profunda na justiça de Deus. Nós gostaríamos de, ainda ilustrando essas palavras, falamos da senhora velhinha lá da nossa instituição, o Hospital de Rancenianos. Quando aconteceu o acidente, né, vascular cerebral do nosso Raul Teixeira, aquilo impactou a muitos de nós, claro, né? Pelo Raul que nós conhecemos, pelo companheiro dedicado, pela obra, por aquele pique extraordinário. Eu lembro-me que certa feita, ainda fazia bem pouco tempo, eu estive em Niterói e, na oportunidade, eu tive a ocasião de dizer para ele: ô Raul, olha, eu fiquei abalada, eu não vou negar. Eu me abalei, né? Porque aquilo que era probabilidade, de repente virou realidade. E aí ele disse assim para mim, e eu nunca esqueci: em mim, minha irmã, se manifesta a justiça divina. Aquilo me calou profundamente. Eu lembrei-me, né, do nosso irmão Ivan de Albuquerque, desencarnado no acidente de trem após a realização de palestra. Lembramos também de um companheiro cujo nome agora não me vem à mente, né, da Bahia, que desencarnou também em razão de acidente aéreo, após a realização de curso de formação de expositores. E nós nos lembramos que, de fato, em nós, como Jesus disse ao ser indagado sobre o tal cego de nascença, nele se manifesta a justiça divina, as leis de Deus. Então, quando o sofrimento chega, quando na nossa porta bate, né, a senhora dor, quando nós estamos enfrentando esses momentos de muita dificuldade e testemunhos, nos resta ter uma atitude proativa. Não é a atitude daquele coitadinho, né? Mas a atitude daquele que entende, ou aquele que busca entender a manifestação da vontade divina. Lembro-me também, em razão dessa própria temática, que quando muitas vezes encontramos pessoas nas ruas, amigos, conhecidos, e indagamos como vai, a pessoa às vezes gosta de responder assim, como Deus quer. E aí, refletindo sobre isso, começamos a responder: então está muito bem. E a pessoa retruca: não, como é que pode? Porque se está como Deus quer, e Deus quer o nosso bem, nós devemos estar bem, qualquer que seja a situação. Mas é exatamente por isso. É a nossa visão equivocada. É o nosso ponto de vista, conforme Joana dizia, imediatista. Nós queremos a lógica, aliás, nós usamos a nossa lógica limitada, né, bastante limitada, para tentar entender a manifestação dessa divindade. Então, que nós possamos alimentar em nosso coração uma certeza. Não temos ainda o sentido, mas busquemos em Jesus, nosso modelo e guia, aquele que nos ensinou
que o Pai é Pai de amor, de misericórdia, Pai de cuidado. Que nós possamos, assim, nesses momentos em especial, de dor, nesses momentos de testemunho, de perdas, de angústias, de ansiedades, acalmar o nosso coração. Repetindo, e pediríamos a licença para a leitura daquele que é considerado um dos salmos mais bonitos em razão de toda essa leitura que o salmista nos traz. Um detalhe, o Salmo 23, ele foi escrito para Davi, por Davi, aliás, quando ele fugia, ele estava no deserto. Ele estava no deserto, sofrendo perseguição, então ele está no momento de dificuldade. Então é muito bonito entender, né, a beleza do Salmo 23, sabendo que Davi estava num momento difícil, num momento de testemunho. Ele vai nos dizer, nós gostaríamos que você que nos acompanha, né, nos pudesse, então, recolher em seu coração essas palavras com as quais encerraremos a nossa participação, agradecendo a todos, à Federação Espírita da Flórida, ao Facebook da Mansão do Caminho, ao Web Rádio Paternidade, enfim, a todos os canais. Agradecendo e renovando os nossos compromissos, né, de estudo, de divulgação e, principalmente, de busca dessa confiança limitada em Deus, nosso Pai, de amor e bondade. Nos diz o salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me por veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Que Jesus nos fortaleça, nos abençoe. Que os nossos benfeitores espirituais, que já estão de prontidão, faz um tempinho já, conforme o nosso Divaldo informou recentemente, aguardando a todos aqueles que desencarnarão pelo coronavírus. Os benfeitores que apoiam as nossas iniciativas no bem, aqueles que se encontram igualmente lado a lado, junto a todos os que estão nos esforços dos cuidados, renovando também aí o compromisso do amor ao próximo, que todos eles permaneçam também vinculados a nós, e nós a eles, pelo nosso pensamento positivo, na certeza de que o Senhor está conosco e Jesus no leme dessa embarcação, nesse mar revolto dos dias atuais. Um beijo no coração e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre.